Boa tarde. Termina hoje em Ouro Preto, Minas Gerais, a reunião da Subcomissão para a América Latina da Comissão de Veneza. Nesses 2 dias de encontro, representantes de 20 países discutem o papel do judiciário na defesa dos direitos econômicos e sociais em meio à crise econômica. Vamos falar ao vivo com Fred Justo, que está em Ouro Preto, acompanhando a reunião. Fred, boa tarde. Oi, Letícia, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Olha, amanhã desse segundo dia de encontro da Subcomissão para a América Latina da Comissão de Veneza foi marcado por muitas atividades, muitos debates entre os integrantes. E olha, a gente tem 2 novidades para anunciar ao longo aqui do Jornal da Justiça. Uma delas eu posso adiantar agora, a outra a gente fala daqui a pouquinho. É o seguinte, o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, entregou aos membros da subcomissão 2 ideias, 2 propostas. Eu tenho aqui a proposta feita pelo ministro Joaquim Barbosa, original, ele entregou para a gente, que diz a seguinte, a primeira delas, que em 2015, os membros da subcomissão criem atividades sobre 4 temas relevantes. Eu tenho eles aqui. Um deles é o controle de constitucionalidade por omissão, a independência do Ministério Público, esse assunto foi bastante divulgado, bastante discutido na manhã de hoje aqui, a autonomia orçamentária do Poder Judiciário e também as eleições eletrônicas. A gente sabe que o Brasil é uma referência mundial nesse assunto. Depois dessa reunião, que foi a primeira do dia, a primeira atividade do dia, começou por volta de 8 horas da manhã e foi até às 9, foi fechada, ninguém além dos integrantes pôde participar, o ministro Joaquim Barbosa deixou Ouro Preto e já voltou para Brasília. Essa foi uma das novidades que a gente vai anunciar aqui ainda ao longo do Jornal da Justiça. Ainda tem uma entrevista exclusiva com a ministra Carmen Lúcia e também a cobertura completa da manhã de hoje aqui na Cidade Histórica. Por enquanto, é isso, Letícia. Eu volto com você aí no estúdio. Até já! Ok, Fred, obrigada. Até já. Voltamos a falar sobre a reunião da Subcomissão para a América Latina da Comissão de Veneza. Fred Justo continua acompanhando o encontro em Ouro Preto e tem as últimas informações. Fred. Oi, Letícia. Olha, a gente anunciou no primeiro bloco, né, que tinham 2 novidades e também o segundo dia aqui em Ouro Preto está sendo marcado por muitas discussões, muitos debates entre os integrantes da Subcomissão da América Latina da Comissão de Veneza. Hoje de manhã aqui falaram 2 presidentes de Supremas Cortes do Equador e também da Colômbia, mas uma palestra chamou a atenção, foi a do professor da Universidade de Atenas. Ele mostrou, trouxe exemplos do caso da Grécia, que passou por uma crise econômica e ainda tenta se reerguer. Tudo isso está na reportagem da Rafaela Vivas, que a gente vai ver agora. Acompanhe. O segundo dia da reunião começou de portas fechadas. Apenas integrantes da Subcomissão para a América Latina da Comissão de Veneza, especialistas e juízes de várias partes do mundo se reuniram para discutir temas técnicos e apresentar propostas de atuação conjunta entre os Estados-membros. O objetivo é garantir a atuação plena do Poder Judiciário no direito social e econômico em tempos de crise. E durante a reunião privada, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, que preside a subcomissão, propôs a criação de um novo órgão independente e permanente, uma espécie de co-irmã da Comissão de Veneza, mas que deverá atuar apenas no âmbito da América Latina. O objetivo é que alguns das questões jurídicas importantes, candentes, que observamos aí ao longo do tempo, sejam discutidas e sejam objeto de trocas de experiências entre países. O presidente do STF também fez um balanço positivo do evento e chamou atenção para as propostas que podem ser desenvolvidas pela futura comissão. A autonomia orçamentária do Poder Judiciário, que é um tema de grande importância, a autonomia
do Ministério Público, os modos de organização de eleições e de controle da democracia interna de partidos políticos. Em seguida, o ministro Joaquim Barbosa se despediu da Comissão Internacional em Ouro Preto e seguiu para Brasília para participar da reunião do Conselho Nacional de Justiça. O evento continua até o fim do dia na cidade histórica mineira. Será conduzido pela ministra do STF, Carmen Lúcia. Pela manhã, representantes do Judiciário do Equador, da Colômbia e da Grécia participaram de um painel presidido pelo integrante da Corte Constitucional do Chile, José Romero. Em pauta, debate sobre os desafios de benefícios sociais e medidas de austeridade. Neste enriquecedor painel que vimos a experiência grega, equatoriana, colombiana, enfim, em momentos de crise, talvez exatamente a aposta na justiça e não na economia pareça ser a melhor aposta. No período da tarde, o trabalho será retomado com a expectativa da divulgação da Carta de Ouro Preto, um documento que vai trazer os principais pontos que foram debatidos durante ontem e hoje, aqui na reunião da Subcomissão para a América Latina da Comissão de Veneza. O encerramento do evento será feito pela ministra do Supremo, Carmen Lúcia, e também pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Bom, a gente viu aí na reportagem a segunda novidade anunciada aqui em Ouro Preto, e a criação dessa comissão co-irmã da Comissão de Veneza foi grandiosamente bem aceita aqui pelos integrantes da subcomissão. E eu conversei mais cedo também com o Gianni Buquilho, que é o presidente da Comissão de Veneza. Ele foi um dos grandes apoiadores. E olha, esse evento aqui acontece em Ouro Preto, em Minas Gerais, teve um empenho pessoal e especial da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. Eu conversei com ela sobre o evento e sobre outros assuntos, a garantia da proteção em tempos de crise, e ela também citou até um grande escritor brasileiro daqui de Minas Gerais. Vamos ver a entrevista. Nós estamos aqui em Ouro Preto acompanhando a reunião da Subcomissão para a América Latina da Comissão de Veneza, e esse evento tem como uma das organizadoras a ministra Carmen Lúcia, que gentilmente fala com a gente agora aqui no Jornal da Justiça. Ministra, boa tarde primeiramente. O tema principal aqui é o papel do judiciário em tempos de crise e na proteção de direitos, né? É um assunto que preocupa muito a justiça brasileira? Preocupa a justiça brasileira e eu acho que o poder judiciário em todo o mundo, porque os direitos sociais começam a ficar em risco considerando a crise econômica, que repercute diretamente na questão dos recursos disponibilizados, e os direitos sociais são prestações positivas. O Estado tem de dispor de recursos exatamente para realizá-los. Ministra, rotineiramente, imbróglios econômicos acabam chegando ao judiciário e acabam travando também isso, né? É um problema. É um problema no sentido de que é preciso interpretar a Constituição, mas ter responsabilidade de verificar que, quando se tem uma crise econômica, os governantes não fazem milagres, mas os direitos precisam de ser preservados. Isso é que tem que ser levado em consideração pelos tribunais constitucionais. Isso estamos discutindo. E de que forma essa discussão vai poder ajudar a proteger esses direitos? Essas discussões fazem com que os estados que já passaram por essas crises de forma mais aguda, ontem nós tivemos o exemplo da Espanha, o exemplo da Tchecoslováquia, o exemplo da Tunísia, que teve realmente uma revolução e uma nova Constituição, possam ser considerados como foram realizadas as propostas de alternativas, em que isso pode ser aproveitado e naquilo também que não deu certo, para que cada estado não precise de reinventar soluções que nem sempre chegam a um bom resultado. Ministra, ontem a senhora falou, né, foi dito ontem também aqui, que a América Latina enfrenta esse problema já há muito tempo, e a Europa não é tão antigo assim esse problema de crise econômica. A América Latina pode contribuir para a Europa nesse sentido, com exemplos e com formas também de tentar sair dessa crise? Eu acho que não é, como disse hoje o presidente Buquicchio, nem uma questão de dar lições, porque ninguém tem ainda solução para isso. O que os estados têm são suas singularidades e, de acordo com as soluções apresentadas, podem servir como exemplos, pelo menos para se ter aquilo que pode ser ponderado por outro estado.
e aquilo que não adianta ser ponderado por outro Estado. Quer dizer, embora a crise seja geral, a forma de enfrentamento dela é diferente e também as constituições são diferentes. Esses modelos é que podem ser, de alguma forma, uma linha de pensamento para que o outro Estado possa aproveitar ou não utilizar determinadas medidas que foram utilizadas. Ministra, a gente está falando aqui no evento sobre proteção em tempos de crise econômica. E essa proteção passa também pela proteção de direitos básicos e fundamentais também do cidadão, né? Principalmente foi citado aqui saúde, educação e segurança pública como pontos centrais que precisam de ser considerados pelo Poder Judiciário. Isso influencia muito, né, em tempos de crise, uma coisa está ligada à outra, né? Exatamente, porque há uma proibição de retrocesso, mas como eu disse, numa crise econômica leva-se em consideração o que pode ser feito, porque a fome tem pressa, a insegurança tem pressa para acabar, enfim, as demandas sociais estão postas e realmente as pessoas precisam de viver com aquilo que seja minimamente essencial à sua dignidade. Ontem, durante a reunião, a ministra citou um grande escritor brasileiro. Vamos relembrar. Guimarães Rosa. E ele dizia na sua obra que a vida é um caminho resvaloso. Esfria, depois esquenta, aperta, depois afrouxa. Ela só quer da gente uma coisa, coragem. Ministra, o que a senhora quis dizer ao citar Guimarães Rosa? Que é isso, a vida não tem só pontos positivos, mas que nem por isso a gente tem que perder a coragem de lutar, de continuar lutando para que o Brasil dê certo. A gente não tem que mudar de país, a gente tem que mudar o país e cada um fazendo a sua parte. Eu acho que é preciso coragem para viver num mundo tão dificultoso como esse que estamos vivendo. Mas cada geração tem seus compromissos e suas esperanças. Acho que nós não temos de perder nenhum deles. Mas o que a senhora espera do fim desse evento? A gente está quase chegando ao fim já, né, desse evento aqui no Brasil. O que pode se esperar? O presidente do Supremo Tribunal Federal propôs e foi criada na reunião da subcomissão pela manhã uma secretaria permanente para coordenar os trabalhos da subcomissão da América Latina, de tal maneira que haja uma continuidade nessa troca de experiências. E eu acho que este é o ponto importante que sai daqui. Algo que era um ideal, mesmo antes de o Brasil ser parte da Comissão de Veneza, que foi proposto ainda na década de 90 e que agora começa a se materializar a partir desse encontro em Ouro Preto. Uma última pergunta. A escolha de Ouro Preto e a senhora como mineira lá de Montes Claros tem uma particularidade, uma vez que aqui foi palco de muitas lutas dos inconfidentes que lutavam por liberdade e também contra um regime, né, de Portugal, com o pagamento do quinto. E dá para fazer uma associação com o que está sendo discutido aqui hoje, que também é com relação à crise econômica e também lutar por direitos e garantias? Acho que Ouro Preto é um pouco referência e símbolo da esperança numa liberdade que garanta a justiça para todos. Este é o símbolo de Ouro Preto. E eu acho que esse encontro aqui marca isso. É preciso sempre levar em consideração que o cidadão quer para que a gente tenha mais justiça e mais paz no mundo. Acho que a escolha do local deve-se em grande parte a isso e tanto os europeus quanto os latino-americanos deram demonstrações o tempo todo ao citar a história do Brasil como uma história em que a gente tem muita coisa por fazer, um presente muito difícil, mas nós temos um passado a servir de lição para o futuro. Tá certo. Ministra, obrigado pela participação aqui no Jornal da Justiça. Até uma próxima. Bom, o evento, né, deve se encerrar aqui às 5 da tarde com a leitura de uma carta de Ouro Preto que com intenções e ideias a serem debatidas ao longo dos próximos anos. Esse evento deve acontecer na Escola de Minas, que fica lá na Praça Tiradentes, um marco aqui da cidade de Ouro Preto. Bom, Letícia, eu fico por aqui, volto com você aí em Brasília. Até uma próxima. Boa tarde. Boa tarde, Fred. Muito obrigada pela participação. Um bom trabalho aí hoje à tarde, no final dessa reunião, e uma boa viagem de volta.